Olá, meus amigos do canal Cidadão Celestial. Que bom você tirou um tempinho aí para estudar mais a palavra de Deus, estar aqui conosco, assistindo a esse vídeo. Nós temos como objetivo aqui no canal incentivar as pessoas a estudar mais a Bíblia, tirar mais tempo para ler a palavra de Deus, para meditar e assim crescer no conhecimento da salvação. Eu quero agradecer também porque nós chegamos aí a 500 inscritos no canal. É pouco, né? Mas para mim já é um grande milagre. Eu, quando comecei esse projeto há 1 ano e meio atrás, 2 anos mais ou menos, eu não imaginei chegar a 100 inscritos, que dirá 500. Então já agradeço muito a Deus e todos aqueles que se inscreveram no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, fica aqui o convite também para que você se inscreva. O vídeo de hoje eu quero contar um pouco da minha história, do meu testemunho, porque eu não sou mais católico, porque eu deixei de ser católico. Eu quero fazer algumas considerações aqui em primeiro lugar. O meu objetivo aqui não é ofender de forma alguma os católicos. O nosso objetivo aqui é tratar das ideias e das doutrinas que são ensinadas pela Igreja Católica, algumas doutrinas que não têm base bíblica. Então esse é o objetivo. Eu quero contar um pouquinho então da minha trajetória de conversão. Eu espero que sirva de alguma forma para você, independente se você é católico ou não, você que assiste a esse vídeo, para que você possa também aprender um pouco mais a buscar o conhecimento da palavra de Deus e também aquilo que a sua igreja, independente de qual seja, o que a sua igreja ensina, né? Se está de acordo com a palavra de Deus. Afinal de contas, a nossa regra de fé e prática sempre tem que ser a palavra de Deus. Sempre, acima de tudo, a Bíblia. Então, eu queria começar contando um pouco da minha história. Eu sou de família católica, né? Minha mãe é católica, a maioria da minha família também são católicos. Eu fui batizado na igreja católica quando eu tinha acho que 1 ou 2 anos de idade. Já começa por aí os problemas, né? Porque depois à frente eu vim descobrir que a Bíblia ela não endossa esse ensinamento de que as crianças têm que ser batizadas. Então, obviamente que com o tempo foi que eu vim aprender realmente a verdade. Mas eu fui batizado na igreja católica, depois eu passei pelo catecismo católico, fiz a primeira comunhão, aprendi ali um pouco, né, daquilo que a igreja ensina. E eu fiquei ali frequentando a igreja até mais ou menos o ano de 2012, que foi quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a igreja na qual estou hoje, na qual eu sou batizado, né, na Igreja Adventista, sou membro dessa igreja. E ali, quando eu conheci os Adventistas, então, foi que pela primeira vez, eu tinha acho que 24, 25 anos de idade, pela primeira vez eu tive a oportunidade de estudar de forma sistemática e profunda a Palavra de Deus. Então eu estudei vários assuntos, passei meses estudando antes de me batizar, antes de tomar a decisão, entendendo o que a Igreja Adventista ela ensina, se está dentro da Bíblia ou não. E aí sim, a partir daí foi que eu tomei então a minha decisão de me batizar, assim como minha esposa também. Nós fomos batizados no mesmo dia, né? Tive essa alegria de ser batizado junto com ela. E desde então, desde 2012, ou seja, vamos completar aí 2013, né? A gente se batizou, então começamos a estudar em 2012. Em 2013 nós nos batizamos, então estamos prestes a completar 10 anos de batismo. E foi então a primeira vez que a gente começou a estudar. Então, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, sempre que eu estudava ali junto com os irmãos adventistas, aqueles que se dispunham a passar os estudos bíblicos para a gente ia se surpreendendo, né, com os ensinamentos e percebendo que muitas das coisas que a gente aprende na Igreja Católica, que nós somos ensinados desde pequeno, não tem base bíblica alguma. Primeiro que a Igreja Católica ela não incentiva os membros a estudarem a Bíblia. Isso é uma realidade. Tanto que a Igreja Católica, você vai para a igreja, para as missas, nem Bíblia você não leva, né? Então, realmente já começa o problema por aí. E mesmo quando você estuda, até mesmo num catecismo, os estudos são muito superficiais. Você estuda apenas aquilo que é passado ali pelo professor, pela professora da catequese, né? Você não
Eu não me lembro de quando eu era criança, eu não sei se isso mudou, mas pelo menos na minha época, quando eu era criança, eu não levava a Bíblia para o catecismo. Então eu levava apenas um caderninho ali, onde tinha os ensinamentos do próprio catecismo, do magistério da igreja, né? Mas a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, eu não levava. Então, por que que eu deixei então de ser católico e me tornei um evangélico, um protestante, um adventista do sétimo dia? Primeiro que eu separei aqui algumas doutrinas que são ensinadas na Igreja Católica, três principais, das quais, quando eu comecei a estudar a Bíblia de forma aprofundada, eu vi que a Bíblia ela dizia exatamente o contrário do que é ensinado pela Igreja Católica. Então, a primeira delas é a questão da imortalidade da alma. Eu estou aqui com o Catecismo da Igreja Romana. Está aqui, ó, o Catecismo da Igreja Romana. Isso daqui nós temos na Igreja Adventista um livro chamado Nisto Cremos. O que é o Nisto Cremos? É um livro que explica de forma detalhada, de forma aprofundada, todas as doutrinas e crenças da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, o Catecismo da Igreja Católica é como se fosse o Nisto Cremos da Igreja Adventista. Aqui estão todas as doutrinas, os ensinamentos, aquilo que a Igreja tem como base de fé, né? Então, a questão da imortalidade da alma, tem alguns pontos aqui no catecismo que não tem base bíblica. Por exemplo, o ensino da purificação final ou purgatório. Então, o que a igreja ela ensina? Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após a morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então veja que a igreja ela ensina que a pessoa depois que morre, se ela de repente não foi assim um pecador contumaz, né, mas foi um pecador médio, vamos dizer assim, ela tem a oportunidade de passar então pelo purgatório, né, para que ela então possa se purificar e tenha garantida a sua salvação eterna e possa depois entrar na alegria do céu. Então essa é uma doutrina que não existe na Bíblia, né? A Bíblia em momento algum ela diz que existe esse lugar intermediário de purgatório, onde as pessoas possam ir para o purgatório ali e serem purificadas, né? Outra doutrina também que não tem base bíblica alguma diz com relação ao inferno, né? Dizendo que aqueles que praticam o mal, né? Os ímpios, aqueles que não aceitam a Jesus como seu Salvador, depois que morrem eles vão para o inferno. Então diz aqui, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do pecado, as penas do inferno, o fogo eterno, né? Então a Bíblia em momento algum ela atesta esse tipo de ensinamento. A palavra de Deus nos diz primeiro, não existe consciência após a morte. Quando a gente vai lá para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, eu vou ler aqui os textos, porque é importante a gente ler a palavra de Deus e é importante que a gente tenha realmente o entendimento do que a Bíblia nos ensina. Então a Bíblia nos diz que não existe consciência após a morte. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então a pessoa quando morre, ela entra num estado de inconsciência. No verso 10, né? Eclesiastes 9, verso 10, tudo que tiver a mão a fazer, para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a Bíblia está dizendo aqui que não há consciência após a morte. A pessoa quando morre, ela entra num estado de inconsciência. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele compara a morte com o sono. Quando a gente vai lá para o livro de João, no capítulo 11, né, Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus ele foi ali para ressuscitar Lázaro, ele comparou a morte de Lázaro ao sono, né, ao estado de
inconsciência, diz assim, no capítulo 11, verso 11. Isto dizia e depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para lá despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então a Bíblia aqui ela é muito clara ao dizer que a morte é igual ao sono, tanto para os justos quanto para os ímpios. Não existe inferno de fogo eterno, onde as pessoas más morrem e descem imediatamente, assim como o catolicismo da igreja, o catolicismo ensina, né? O catecismo da igreja católica ensina. Isso não existe. A Bíblia é muito clara ao dizer que as pessoas, quando morrem, elas vão para a sepultura, para o pó da terra, vão dormir lá até serem ressuscitadas. E aí haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição dos justos, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que guardaram os mandamentos de Deus, aqueles que foram salvos pela graça, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Aqueles que não aceitaram a Jesus vão ser ressuscitados depois de 1000 anos da volta de Jesus na segunda ressurreição. É isso que a Bíblia ensina. Tem um outro texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 a 18, o apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Aí ele continua: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então aqui ele está dizendo quem que é que está dormindo. As pessoas que morreram. Então isso é uma coisa bastante clara. Então isso foi um dos motivos que me fez abandonar o catolicismo, que ensina que existe lugar intermediário. Missa de sétimo dia, a missa de sétimo dia para quê? É para você, é como se você estivesse rezando pelos mortos. Isso biblicamente é um absurdo, porque a pessoa quando morre não tem mais oportunidade de salvação. Se ela morreu perdida, não é uma missa que você vai rezar para ela que vai fazer com que ela se salve ou com que ela, por exemplo, reduza o seu tempo no purgatório, que é um lugar que nem existe biblicamente. Então, essa é uma das questões, a imortalidade da alma. A segunda questão, guarda do domingo. E eu coloquei um parênteses aqui, a mudança na lei de Deus. Então, o catecismo romano, eles ensinam com relação aos mandamentos de Deus. Eles fizeram uma alteração nos mandamentos de Deus. Então, quando a gente vai para o catecismo romano, eles apresentam lá os 10 mandamentos e eles colocam do lado os mandamentos originais que foram escritos pelo dedo de Deus, entregues a Moisés lá no Monte Sinai. Está em Êxodo capítulo 20, né, versos 2 a 17, você pode ler depois na sua Bíblia. E do lado eles colocam a fórmula catequética. Ou seja, eles fizeram uma alteração na lei de Deus. É isso mesmo, eles alteraram a lei de Deus. Então, enquanto na lei de Deus diz ali no segundo mandamento, não fará terceiro mandamento, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra, não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhes prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Então aqui Deus está falando que as pessoas não devem fazer para ti imagem de esculpida, nem figura alguma do que existe em cima dos céus ou embaixo na terra. E não devem se prostrar diante dos ídolos ou prestar culto. Então isso é uma coisa muito clara da palavra de Deus. Deus proíbe a adoração de imagens. Porém, o que a gente mais vê nas igrejas católicas são pessoas adorando imagens, fazendo procissões. Eu mesmo participei de muitas procissões ali na minha infância, na minha adolescência, levando ali a imagem de Nossa Senhora e de outros santos. Mas a palavra de Deus nos proíbe isso de forma muito clara. E aí a fórmula catequética eles alteraram, eles simplesmente tiraram esse mandamento. Eles retiraram esse mandamento do decálogo. Então os 10 mandamentos, segundo o catecismo romano, simplesmente não existe. Eu vou tentar colocar aí na tela para vocês compararem um e outro. Os 10 mandamentos conforme o Êxodo, capítulo 20,
e os 10 mandamentos conforme a fórmula catequética. E aí, como eles tiraram um mandamento, em vez de ficar 10, ficaram 9, né? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram o 10º mandamento em 2. Então, tem lá o 10º mandamento segundo o Êxodo, no capítulo 20, é: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, eles dividiram esse mandamento em 2. Eles colocaram no 9º mandamento: não desejar a mulher do próximo, e no 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Então, para que eles pudessem aí, né, uma vez que eles suprimiram um dos 10 mandamentos, para que completassem os 10 mandamentos, eles dividiram o último mandamento em 2. E aí, no lugar do sábado, eles colocaram o domingo. Então, no decálogo original, em Êxodo capítulo 20, nós temos, no verso 8 a 11, né, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus, ele nos ordena a guarda do sábado. Então, os adventistas do 7º dia, por que do 7º dia? Porque eles observam o mandamento do sábado conforme está na palavra de Deus. E hoje esse mandamento é ignorado pela maioria dos cristãos, né? Por quê? Porque isso começou na Igreja Romana e passou, infelizmente, acabou sendo adotado também pelos protestantes modernos, né? Passou a ser adotado também pelos protestantes, e a maioria das igrejas hoje acabam guardando o domingo. Porém, isso vem da onde? Vem do catecismo romano. Olha só, o 3º mandamento diz: guardar domingos e festas de guarda, né? Está escrito aqui no catecismo. Então, é interessante que a palavra de Deus no livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 7, muitos acham difícil, né, o livro de Daniel de ser entendido. Realmente, o livro de Daniel é um livro um pouco complicado mesmo de ser entendido. Porém, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, né? E Daniel, no capítulo 7, verso 25, Daniel, ele diz que haveria um poder no futuro, no qual ele chama de chifre pequeno. Esse poder, ele diz que... Vamos ler a palavra, né, que aí fica até mais fácil da gente compreender. Capítulo 7, verso 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, olha só que interessante que o texto da palavra de Deus profético nos diz que haveria no futuro um poder. Nos tempos de Daniel não existia, esse poder estaria para o futuro, que cuidaria em mudar os tempos e a lei. Ora, não foi exatamente isso que o poder romano, através da autoridade do Papa, eles fizeram com os 10 mandamentos? Eles mudaram a lei de Deus e mudaram o dia de guarda, que tem a ver com o tempo, que é o sábado, né? Mudaram para o domingo, e a lei de Deus, tiraram o mandamento que proíbe a adoração a imagens e dividiram ali o último mandamento em 2, ou seja, fizeram a mudança na lei de Deus. Agora, com que autoridade fizeram isso? A autoridade simplesmente do Papa, mas quem é que tem autoridade para mudar a lei de Deus, que foi escrita pelo dedo de Deus 2 vezes, né? Porque na primeira vez, ali por conta da adoração, que o povo estava adorando o bezerro de ouro, Moisés quebrou, né, as primeiras tábuas, e Deus pediu para que ele retornasse e para que ele mesmo, com o seu próprio dedo, escrevesse em tábuas de pedra. Ou seja, isso nos mostra aí que a lei de Deus, ela é imutável, ela é eterna, assim como o próprio Deus. O ser humano nenhum tem autoridade para mudar a lei de Deus. Isso é algo muito sério. Então isso também me fez abandonar o catolicismo. E uma última questão aqui, tem muitas outras que eu poderia abordar, como por exemplo a doutrina da transubstanciação, da confissão auricular. Você pode pesquisar isso depois. São doutrinas aí que não tem nenhuma base bíblica, tá? Mas a questão da intercessão de Maria e dos santos no céu. Então, voltando aqui para o catecismo romano, ele diz assim, né, com relação à Virgem Maria, está dizendo, eu vou ler alguns trechos aqui, né?
A Imaculada Virgem Maria, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte. Foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. A Assunção de Virgem Maria é singular, participação na ressurreição do seu Filho e antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Então aqui está dizendo primeiro que Maria ela foi preservada imune de toda a mancha de culpa original, ou seja, Maria não tem pecado. Isso já é uma coisa que, quando a gente vai para a palavra de Deus, isso não existe. A Bíblia ela diz que todos pecaram, todos os seres humanos pecaram. Maria também. Maria ela é pecadora, tanto quanto eu, tanto quanto você. Foi uma mulher santa, sim, no sentido de que ela concebeu o Deus Todo-Poderoso, o Rei do Universo. Isso é inegável. Porém, ela era pecadora. Porque, olha que interessante, quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, nós temos ali, no Evangelho de Lucas, o Cântico de Maria. Então, quando ela estava grávida de Jesus, né, do Deus Todo-Poderoso, o Cântico de Maria diz o seguinte, então, Lucas, capítulo 1, verso 46, diz assim, então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, por que ela diz meu Salvador? Porque ela precisava de um Salvador. Ora, se ela fosse imune do pecado, assim como diz o catecismo, ela não precisaria de um Salvador. Porém, Maria, ela era pecadora também. E ela também foi salva pela graça de Jesus, pela morte redentora de Jesus na cruz do Calvário. Outra coisa também, né, que diz que Maria, ela foi para o céu e ela intercede no céu, veja. Ela foi, aqui diz assim, que ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste, para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada como Rainha do Universo. Ora, a Bíblia não diz em momento algum que Maria foi para o céu. Pelo contrário, a Bíblia diz quando Jesus Cristo ele morre na cruz, o Senhor ele olha ali para baixo e ele vê Maria, umas outras mulheres ali e o apóstolo João, né, o discípulo amado. E ele diz então, né, Maria, eis aí o teu filho, João, eis aí a tua mãe. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que João deveria cuidar de Maria. Significa que Maria ela teria ainda que cumprir a sua jornada neste mundo. Depois ela morreu e nós acreditamos, pela palavra de Deus, que, mais uma vez aqui, você veja como as coisas elas estão interligadas. Né? Ao acreditar na doutrina da imortalidade da alma, eu acredito que Maria, quando morreu, foi para o céu. Ora, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a pessoa, quando morre, estado de inconsciência, Eclesiastes 9, 5 e 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. E Jesus, ele diz ali em João, né, outro texto aqui que derruba essa tese da imortalidade da alma, que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, mas tem a ver com o contexto geral. João capítulo 6, verso 39, Evangelho de João, diz assim, o próprio Cristo e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Agora, se a pessoa já morreu e foi para o céu, para que Jesus vai ressuscitar no último dia? Qual é o sentido disso? Então, não existe Maria no céu, certo? A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Maria ela era imaculada de culpa original. A Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos, quando diz todos, são todos. E Maria está inclusa aí. E ela não intercede por ninguém no céu. Isso não existe. O único que pode interceder pelo pecador é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode interceder. E a Bíblia, você veja que eu vou falando aqui e vou mencionando a Bíblia, né? Porque
A minha palavra não vale nada. Agora a palavra de Deus é a que deve nos nortear. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Há um só Deus e um só mediador, Jesus. Agora é tão interessante quando a gente volta lá para Daniel, no capítulo 7, verso 25, que fala do chifre pequeno. Nós acreditamos que o chifre pequeno representa o poder católico romano. Quando diz que magoará os santos do Altíssimo, proferirá palavras contra o Altíssimo, de que forma esse poder pode magoar os santos do Altíssimo, proferir palavras contra o Altíssimo? Esse texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo 2,5, que diz que Jesus ele é o único mediador, ou seja, Jesus está no céu intercedendo por mim e por todos nós. Quando a Igreja Católica ela cria essa questão da intercessão dos santos, inclusive de Virgem Maria, dizendo que ela é a rainha do universo, veja só, ela está tirando de Jesus o papel de intercessor diante das pessoas. Então as pessoas deixam de recorrer ao verdadeiro mediador para recorrer para um santo, para uma Virgem Maria, né? Então isso, biblicamente, é magoar os santos do Altíssimo, é proferir palavras contra o Altíssimo. Então eles fazem isso através da intercessão dos santos. E aí o texto diz, né, muda os tempos e a lei, mudaram a lei de Deus, mudaram o dia de guarda. Então é por tudo isso, meus queridos, que eu deixei o catolicismo. E aí, mais uma vez, eu quero reforçar aqui, tudo isso que eu disse aqui, eu não quero que ninguém acredite no que eu estou dizendo aqui, porque eu não tenho poder de convencimento. Quem tem o poder de convencimento é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem tem o poder de convencimento. É uma obra sobrenatural. Certo? Não é minha. O capítulo 16 de João, verso 8 diz, né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é uma obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, eu creio, que me conduziu a essa verdade. Aí entra, sim, o nosso poder de escolha. Quando nós estudamos a Bíblia, quando nós aprendemos a verdade, o Espírito Santo, ele nos santifica na verdade, né? A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, verso 17 do Evangelho de João, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando a gente se defronta com a verdade, nós temos duas escolhas. Ou a gente aceita aquilo que o Espírito Santo está nos revelando, nós aceitamos isso, nós abandonamos tudo aquilo que não tem base bíblica alguma, que não tem base na verdade, ou a gente simplesmente ignora a Bíblia, ignora aquilo que Deus nos revelou, as profecias, Daniel e tudo mais, né? Esse monte de texto que eu li aqui, a gente ignora tudo isso e continua vivendo no erro, continua vivendo de forma aberta contra a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, porque eu posso estar falando para pessoas agora que estão há 10, 20, 30, 40, 50 anos numa igreja, numa comunidade religiosa, tem ali suas raízes muito firmadas, né, nessa comunidade, e realmente é difícil para algumas pessoas poderem abandonar tudo isso. Porém, a gente tem que tomar decisões na vida. E realmente nem sempre as decisões são fáceis de serem tomadas. Decisões são difíceis. Eu, quando decidi abandonar o catolicismo, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi me juntar a uma igreja. Não estou dizendo que a minha igreja é uma igreja perfeita, mas a igreja adventista, ela incentiva os membros a estudar a palavra de Deus. É aí que está a diferença. Então eu tive acesso a materiais que me ajudaram a me desenvolver no conhecimento bíblico, comentários bíblicos. Eu tenho a lição da escola sabatina, que é um estudo teológico sistemático da Bíblia. Então, cada vez que eu estudo mais a palavra de Deus, mais eu tenho essa certeza que o Espírito Santo, né, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, de que nós devemos seguir realmente ao que está na palavra de Deus. Um dia
que a igreja adventista começar a pregar lá nas suas doutrinas, começar a ensinar coisas que não estão na palavra de Deus, tem que abandonar também. Então é assim que a gente tem que fazer. Porque em jogo está a nossa salvação, a nossa vida eterna. Tá bem? Então, eu espero que essas informações aqui tenham te ajudado, espero que esse estudo tenha te ajudado, que você possa ser grandemente abençoado por Deus. Não fique bravo comigo se você é católico e está aqui assistindo este vídeo, mas um apelo que eu faço a você, por favor, estude a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Duvide sim, questione. Será que o que eu creio está certo? Será que é assim que a Bíblia ensina? A gente tem que questionar. A gente não pode simplesmente ser cegos e aceitar tudo aquilo que nos falam, seja o padre, seja o bispo, seja o pastor, o líder religioso. Não, a gente tem que ir sempre para o que diz a Bíblia, né? O está escrito. É assim que deve ser, tá bom? Então que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar aí com outras pessoas e que a gente possa continuar incentivando uns aos outros a estudar cada vez mais a palavra de Deus, a ter mais comunhão com o Senhor Jesus. Forte abraço, que Deus te abençoe.